Olá, amigos e amigas, que grande alegria estarmos hoje juntos mais uma vez para o projeto Muda-te, ensinamentos de João Nunes, baseado no seu livro Muda-te, e que nós estamos trazendo com muito carinho a cada semana um capítulo, uma lição do livro, e hoje nós vamos trazer a lição número 12, da vingança para o perdão. Se você perdeu algum dos nossos encontros anteriores, está aí a playlist no YouTube, volte, reveja, curta, dê o seu like para ajudar na divulgação deste projeto tão bonito, que é o projeto Muda-te, este novo livro da editora Fonte Viva, ditado pelo Espírito João Nunes. Quando ele fala sobre da vingança ao perdão, é toda uma série de capítulos do livro Muda-te em que busca-se este movimento, em que busca-se ou abandonar uma tendência do passado, um hábito para algo melhor, ou uma mudança que vai nos trazer alegria. E esta, da vingança para o perdão, é algo tão importante, porque nós tantas vezes buscamos facilidade, queremos que a vida seja totalmente tranquila, e que bom se um dia for assim, mas em geral enfrentamos tantos problemas, tantas dificuldades, e especialmente nas relações interpessoais. Convivemos com pessoas que às vezes nos chateiam, passamos por situações dolorosas e tantas vezes não sabemos reagir bem a essas situações. E escolhemos, não poucas vezes, a vingança ao invés do perdão. Então é este convite que João Nunes está hoje nos fazendo. Reagir de uma forma diferente. Encarar de um novo olhar todas essas situações que nós passamos. E não é olhar para a vingança como aquela coisa fria e calculada. Não é apenas isso. Às vezes é aquela reação momentânea de revidar uma ofensa. Também nesse sentido é o trabalho que nós devemos fazer. Mas João Nunes coloca para nós que todas essas situações que nos chegam, ela faz parte do nosso cotidiano. E diariamente nós vamos viver esses momentos conturbados, muitas situações que vão chegando e mexendo com esses nossos sentimentos, mexendo com as nossas emoções, revolvendo alguns instintos que nós ainda carregamos. E é muito importante, então, essas lições que ele traz sobre como que a gente pode trabalhar para chegar nessas nuances do perdão. Primeiro, observando a nós mesmos, trazendo isso para nós, se conhecendo o nosso íntimo, como eu reajo a determinadas situações que me chegam no dia a dia. Essa questão da reação, Paula, a Regina trabalhou, nesta primeira etapa do projeto Muda-te. Volte lá, veja como João Nunes fala sobre a reação, sermos reativos. Porque a reação, tantas vezes, é essa resposta instintiva, como você colocou tão bem, que a gente faz sem pensar, a gente age sem observar direito e acaba, às vezes, ferindo com as nossas palavras, com o nosso gesto, com a forma que nós reagimos ao invés de agir pensadamente. Cornélio Pires, no seu livro Paz e Amor, na psicografia de Chico Xavier, nos diz: vingança, devo afastá-la, segundo o antigo compêndio, mais depressa do que busco apagar qualquer incêndio. Porque é isso, não pagar o mal com o mal, não retribuir a raiva com a raiva, a agressão com a agressão, nos diz aqui João Nunes. Essa trova do Cornélio Pires, apagar qualquer incêndio, ela reflete um pouco essa simbologia que acontece dentro da gente, É como se um fogo nos tomasse, É como se aquela chama crescesse e a gente não consegue se segurar porque está queimando por dentro. Então a vingança também é assim, a gente deve afastá-la, porque o incêndio queima, o incêndio machuca, o incêndio destrói. Assim também a vingança. Então, da mesma forma como a gente corre para apagar
um incêndio no seu início. A gente não espera a chama crescer e tomar conta e queimar tudo, né? No comecinho do fogo a gente já vai lá e tampa a panela, joga uma água, se puder jogar a água, ou age da melhor forma possível para apagar o incêndio no início. A mesma coisa a vingança. Se a gente deixa aquele sentimento crescer e a gente começa a pensar, eu vou fazer mesmo, ele mereceu, eu não suporto isso, a gente vai deixando aquela chama que às vezes era pequenininha, ela vai crescendo, se torna um grande incêndio e pode se tornar uma grande catástrofe. E o convite agora é para a nossa mudança. Quando a gente se conhece, eu já conheço as minhas reações perante determinadas situações, ou falas, ou críticas das pessoas contra mim, então eu já tento acerenar, acalmar e apagar esse fogo, com os recursos que a gente tem sempre falado, né, Helder? O perdão, o amor, porque está tudo em nós. Da mesma forma que nós temos, às vezes, as reações instintivas, nós também podemos reagir com o amor, reagir com a serenidade, manter a paz, pacificar aquele momento. Porque nós já agimos assim em outras eras, né, com ódio, com vingança. Agora o convite é para agirmos com amor, agirmos com a empatia e com o perdão sempre, né? E ele nos traz umas palavras tão bonitas, João Nunes, que ele vai falar que o mal não é pago com o mal. Buscando sempre o auxílio do Pai, elevando os nossos pensamentos, a gente envolver as pessoas que nos ferem com a nossa oração, com a nossa boa vibração. E também, tudo o que fizeres, fazer com amor, sentindo a presença de Deus, que está sempre do nosso lado, instruindo, guiando os nossos passos, para a gente não dar assim brechas para a maldade, para a arrogância, porque nesse nosso movimento de mudança vai ter esse aprendizado, um crescimento espiritual, de passo a passo, pouco a pouco, como nos diz o próprio João Nunes na sua poesia, nós vamos conseguindo alcançar da vingança para o perdão, ser menos reativo nesse instinto das coisas ruins, ou dos sentimentos, dos maus sentimentos, ou os sentimentos viciados, para os sentimentos bons, do amor, da tranquilidade, do perdão. Vamos assim fluindo, né, Helder? O mal não se paga com o mal. Essa é a grande lição que a gente aprendeu com Jesus, né? Porque vem da origem da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas vejamos que mesmo a lei de Italião, ela já é um avanço, porque antes disso se pagava com a vida, qualquer ato. Então a pessoa me causou um mal, eu exijo a morte dela, ou eu mesmo promovo a morte daquela pessoa. E a lei de Italião, quando ela estabelece olho por olho, dente por dente, ela coloca um limite para isso. Ainda não era o limite ideal. Jesus veio trazer, pagar o mal com o bem. Mas vejamos que mesmo a lei de Italião, ela coloca, não, este ato não vale a vida inteira, vale um dente. Ou este ato não vale a morte da outra pessoa, vale um olho. Né? Nós sabemos hoje que é errado, mas para aquela época, muitos anos antes de Jesus, já era um avanço, em que uma vida não seria tirada por causa de um ato. Então, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vem trazer este verdadeiro entendimento da lei. Pagar o mal com o bem. Porque se alguém me faz o mal e eu pago com o mal, eu sou o mal da mesma forma. Se eu respondo com o mal, eu me nivelo para baixo, na atitude negativa, na atitude maléfica daquele que fez o mal para comigo. E assim, quando é que vamos crescer? Quando vamos crescer? Quando vamos mudar, né, do mal para o bem? Vira uma bola de neve, porque cada vez um quer exigir, cada vez mais aquele quer ter o direito de pagar com a vingança o mal que ele recebeu. E aí a gente recorda aqui um outro poema que nós trouxemos, uma trovinha do Marcelo Gama,
também psicografado por Chico Xavier, está no livro Tesouro de Alegria, de autores diversos, em que ele fala: ante o golpe que te esmaga, vingança não tem sentido. Quem fere já sofre a chaga da dor de haver ofendido. E o perdão, ele passa a ser uma terapia, né? O perdão nos cura desta ferida. Como Marcelo Gama coloca, aquele que maltrata, ele fere a si mesmo. Então não é só nós que estamos feridos por um maltrato que recebemos. Tantas vezes estamos machucados pelo mal que nós praticamos. Então, da vingança para o perdão também é um movimento interno de cura pessoal, uma terapia do auto-perdão. Perdoar a nós mesmos, porque assim vamos reconhecer que o outro também necessita deste perdão. E esta cura é uma via de mão dupla. Eu desejo me curar com o perdão, com o auto-perdão e com o perdão alheio. Então eu também ofereço a mesma terapia ao meu irmão, que também precisa ser perdoado, que também precisa ser curado. E Cornélio Pires ainda nos diz: se uma pessoa te fere, perdoa sempre outra vez. Um dia observarás quanto bem ela te fez. No livro Paz e Amor, já citado. Olha só, quando uma pessoa nos fere, muitas vezes quem está de fora talvez enxergue coisas em nós que nós mesmos não temos enxergado, tanto de bom quanto as que a gente julga ser ruim. Então, muitas vezes, quando a pessoa nos fere, a gente fica muito chateado no momento, a gente fica enraivecido, fica bravo, mas muitas vezes aquela ofensa, se a gente para, se a gente avalia quanto bem que a pessoa às vezes nos faz de apontar algo que nós podemos modificar em nós, em que a gente admite, aquela pessoa tem razão, eu ajo mesmo dessa forma, eu tenho agido dessa forma, eu tenho essa mania, eu tenho esse sentimento que eu tenho expressado e não está legal. Então, no fim das contas, é um bem que aquela pessoa nos faz. Ainda que a forma não foi a melhor, né? Ainda que me machucou, que me maltratou, é como nós olhamos para a vida. Porque João Nunes vai nos dizer que as pessoas difíceis, aqueles com quem nós nos convivemos, são lições. Se a gente ainda então tem se sentido ofendido, magoado, ou trazido algumas dessas feridas em nossa alma, vamos seguir aqui então as lições e o remédio que o nosso amigo João Nunes sempre nos convida. A oração, o encontro com esse amor inato dentro de nós. Quebre as barreiras em teu interior, barreiras que não te deixam agir como filho de Deus. Aos poucos irá evoluir e perceberás que o que te ofende também é o teu irmão. Temos tudo o que merecemos e precisamos. Familiares, amigos, desafetos. Tudo é para o nosso progresso. Não deixes que o desânimo te afete e que percas o caminho do bem. Tem fé, paciência, calma. Equilibra-te, ora, agradece. Absorve as energias da vida, da natureza. Sente o amor de Deus em ti. E quando te ofenderem, ora, trabalha, envolva quem te ofendeu e peça que ele seja orientado para melhorar o teu entendimento. O amor está em ti e tira a angústia e o ódio do coração. Ele nos envolve e nos aproxima de Deus. Já lembramos aqui, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então é este amor que, se nós estamos ali no meio daquela discussão, se o outro está nos machucando, nos ferindo, nos maltratando, talvez afastar-se, né? Buscar um outro momento para aquele diálogo, perdoar aquela pessoa naquele instante. Nós não sabemos o que ele está passando. Talvez esteja passando por situações tão difíceis, tão dolorosas, que a única forma dele se manifestar, dele se expressar, é de forma agressiva, é às vezes com espinhos. Mas ali também há um irmão necessitado do nosso perdão,
necessitado do nosso apoio, gritando para ser ouvido, mas necessitado de ser acolhido. Isso mesmo. E aqui eu queria deixar esse convite final que João Nunes nos traz, que é sempre buscar a presença de Jesus, sentir Jesus do nosso lado. Naquele momento em que somos ofendidos e que alguém traz algo que nos fere, busca Jesus no seu íntimo, ora, pede a presença dele, que ele ao seu lado estará. Hoje nós não cantamos música, optamos pelas trovinhas. E assim a gente vai fazendo. Num programa a gente traz uma música, no outro uma trovinha, uma história. Mas a Paula podia repetir para a gente as trovinhas de hoje para ficar guardadas no nosso coração. Essas trovinhas que nos ensinam este movimento da vingança para o perdão. Então, de Cornélio Pires, no livro Paz e Amor. Vingança, devo afastá-la, segundo o antigo compêndio, mais depressa do que busco apagar qualquer incêndio. Se uma pessoa te fere, perdoa sempre outra vez. Um dia observarás quanto bem ela te fez. E do autor Marcelo Gama, do livro Tesouro de Alegria: ante o golpe que te esmaga, vingança não tem sentido. Quem fere já sofre a chaga da dor de haver ofendido. E deixando também a lembrança que João Nunes nos faz, o convite, com a poesia lindíssima que ele traz no seu livro: muda-te, passo a passo, dia a dia, com prece e estudo, com amor e carinho, seguindo a Jesus em todo o seu caminho. Dia a dia, sem pressa, sem pular etapas, como as estações do ano, como o tempo das águas, do frio, das flores e do calor. Assim será a nossa mudança, diária, intermitente, com determinação e força. Desejo a todos muita paz e muita alegria no coração. O convite continua. Muda-te. Seguimos juntos. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo encontro de mais um projeto Muda-te. Um beijo no coração de todos. Paz e bem.